Então, método das diferenças divididas. O nome é bem conveniente, vocês vão já entender por quê. Para interpolação polinomial. Então, vamos começar com a definição. Então, neste método, então, polinômio interpolador. Neste método, tem a forma... por ser o polinômio interpolador, a gente já sabe que ele tem que satisfazer... Deixa eu colocar os pontos, né? O polinômio interpolador da seguinte lista de pontos. Aí x0, y0, x1, y1, até xn, yn. Então, mais uma vez, aqui é uma lista de n mais 1 pontos. Tem a forma, ou neste método, assume a seguinte forma. Então, P de x, vocês vão já entender por que ele tem essa forma esquisita. P de x igual a 0 mais A1 x menos x0 mais A2 x menos x0 x menos x1 mais, aí até o, vamos ver se é o AN. Tá, isso aqui tem grau 2, aí aparece um 2 aqui, tem grau 1, aparece 1. Tá bom, então aqui é n e aparece grau n lá. Então x menos x0, x menos x1, até x menos x. E agora? Se eu colocar até x menos xn, quantos termos vão ter aqui no total? N mais 1. Isso implicaria que o polinômio teria grau n mais 1. E a gente não quer, porque o polinômio interpolador tem grau no máximo n. Então é x menos n até ali. Pronto. Agora, por que esta forma é conveniente? Olha só. Como P de x deve ser o polinômio interpolador, ele deve satisfazer as seguintes condições. As seguintes condições devem ser satisfeitas. P de x0 tem que ser y0, P de x1 tem que ser y1, até P de xn tem que ser yn. Tudo bem? Considerando isto, devemos encontrar os coeficientes A0, A1 até AN. Tudo bem? São esses coeficientes aqui do polinômio. E ele tem o grau certo, né, que aqui é n, que é o número de pontos menos 1. E a única coisa que a gente precisa para encontrar esses coeficientes é justamente exigir que aquele polinômio satisfaça todas essas equações. Por exemplo, se a gente quiser calcular o primeiro coeficiente, então vamos lá. Para calcular A0.
basta que esta equação seja satisfeita. Para que esta equação seja satisfeita, a gente precisa pegar essa expressão, calcular no A0 e tentar adivinhar quem que é o A0. Então vamos lá. Quem que é P? Perdão, eu tenho que calcular essa expressão no x0 e tentar encontrar o A0. Então vamos. P de x0 é igual a... Aí agora eu preciso pegar essa expressão e trocar. Onde aparecer x, eu tenho que colocar x0. Mas notem, neste termo aparece x menos x0. Quando eu colocar x igual a x0 aqui, o que vai acontecer? Esse termo vai sumir. E o que vai acontecer com esse termo aqui? Aqui também tem x menos x0. Ele também vai sumir, não é? E o que vai acontecer com o último termo? Também vai sumir, porque aqui também aparece x menos x0. Então, todos os termos dessa expressão a partir daqui vão desaparecer. Aí vai sobrar só A0. Então, P de x0 é A0. E quanto é que isso aqui deve ser? P de x0 deve ser y0. Então, logo, A0 deve ser igual a y0. E aí está. Já encontramos o primeiro coeficiente. O primeiro coeficiente do nosso polinômio deve ser y0. Agora, vamos calcular o A1. Eu vou fazer assim, eu vou calcular P agora no ponto x1. Então, vamos olhar para a expressão de P. Vai ficar A0 mais, aqui vai aparecer x1, não é? O que vai acontecer com esse termo quando eu fizer x igual a x1? Nessa expressão, quando eu fizer x igual a x1, vai dar o quê? Vai sumir por causa desse termo, né? Vai zerar. E todos os termos que vêm depois dele, porque todos os termos que vêm depois dele têm o x menos x1 aí. Até o último, x menos x1. Tudo bem? Então vai sobrar só esta expressão aqui calculada em x igual a x1. Então vai ficar A0 mais A1, x1 menos x0. Mas a gente já tem um valor de A0 aqui. Então vamos substituir aqui para obter o seguinte. Isso vai ficar y0 mais A1 e x1 menos x0. Isso aqui deve ser igual a quê? Deve ser igual a y1. Agora a gente vai usar essa expressão para isolar A1 e encontrar o valor dele. Então, isolando A1, na última igualdade, obtemos A1 é igual a... Eu passo esse para lá com o sinal trocado, então fica y1 menos y0 dividido por isso aqui, não é? x1 menos x0. E aí está. Acabamos de encontrar o segundo coeficiente. Qual que seria o procedimento para encontrar o terceiro coeficiente? O A2. É a mesma lógica. Quando ele aparece, em diante vão desaparecer. É só os que antes dele aparecer... Então, vamos lá. Para calcular A2, eu vou fazer P de x2. P de x2 tem que ser y2. Mas a gente tem a expressão do nosso polinômio P, e daí, quando eu faço aqui no polinômio, cadê o polinômio? Aqui está. Não, sumiu. Aí. Quando eu faço aqui x igual a x2, este termo se mantém, este termo se mantém, este termo também se mantém, porém, a partir daqui, a partir do quarto termo, vai aparecer x menos x2 em todos os termos. Então, todos os termos a partir daí vão zerar quando eu faço x igual a x2, e, portanto, a gente só vai ter esses três terminhos aqui nesta expressão de P de x2. Então, vai ficar A0 mais A1 x2 menos x0 mais
A2, x2 menos x0, x2 menos x1, mais um monte de zeros. Tudo bem? Opa, aqui é um implica igual a y2. Agora a gente já tem A0 e já tem A1. Então, eu vou passar esse y2 para o outro lado. Na verdade, eu vou trocar esses dois termos de posição, né? Vai ficar assim agora. y2 igual a A0. Quem que é A0? É y0. Então, y0 mais quem que é A1? Ah, tá logo aqui. É y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x2 menos x0. Né? É A1 vezes isso aqui. Mais, agora sim, A2, x2 menos x0, x2 menos x1. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair y1 aqui e y1 aqui. Eu alterei a equação? Não. Eu somei a mesma coisa dos dois lados, então eu ainda tenho a mesma equação. Agora eu preciso fazer mais uma coisinha que eu devia ter deixado um pouco mais de espaço. Eu vou fazer o seguinte. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, para não alterar a minha equação, x2 menos x1, igual a y0 menos y1 dividido por x0 menos x1, para não alterar a minha equação, x0 menos x1. É isso, x0 menos x1. Tá, é isso. Isso não altera a equação, não é? Se eu cortar esse, eu volto a ter o que eu tinha antes, isso e isso, não é? Agora eu só vou repetir o que vem depois. Mais y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, x2 menos x0, mais aí A2, x2 menos x0, x2 menos x1. Quase que não deu. Agora, notem o seguinte. Aqui eu tenho y0 menos y1 e aqui eu tenho y1 menos y0. Eu posso fazer o seguinte. Vocês concordam que se eu multiplicar aqui em cima por menos 1 e aqui embaixo por menos 1, a equação não vai se alterar? Então eu vou fazer isso. Então vai ficar agora y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, certo? Sim ou não? É igualzinho a equação que eu tinha antes, né? Multipliquei em cima e embaixo por menos 1, as coisas só trocaram de posição. Agora sim, esse termo é igualzinho a esse aqui, não é? Certo? E este termo vezes esse é igual a este termo vezes esse, só que com sinal trocado. Então, esse cara vai cancelar com esse aqui. Certo? E daí eu posso colocar isso aqui em evidência agora e vai sobrar só x2 menos x1. Certo? Então vamos fazer isso. Então, y2 menos y1, x2 menos x1, daí x2 menos x1, igual a, vou colocar isso em evidência agora, então y1 menos y0, x1 menos x0, aí x2 menos x1, mais A2, x2 menos x0, x2 menos x1. Tem alguma coisa em comum aí nesses três termos? Eu posso dividir, né? Posso cortar aqui e posso cortar aqui. E daí já dá para isolar A2, não é? Então vamos isolar A2 direto. Então A2 vai ser isso, então y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, menos isso aqui que eu vou passar lá para o outro lado. Então y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 dividido por isso aqui.
x2 menos x0. E aí está, encontramos o terceiro coeficiente. E agora para calcular o A3. Mesmo raciocínio, eu faço P de x3 igual a y3. E daí... Tudo bem? A gente não vai fazer isso. Eu só queria esses 3 primeiros termos para mostrar o seguinte para vocês. Existe um truque para encontrar esses coeficientes de maneira muito mais fácil. Tá bom? Então vamos ao truque. Isso é coisa de cursinho agora. Então vamos encontrar esses mesmos coeficientes, só que de maneira muito mais fácil, sem ter que passar por todo esse processo doloroso aqui de ficar adivinhando o que colocar em qual lugar e somar, dividir. Agora, daqui já dá para entender por que o nome é diferenças divididas, não é? Tem um monte de diferenças e todas divididas. Tudo bem? Então vamos para o truque. Eu vou construir uma tabela gigantesca aqui. Deixa eu apagar essa palavra. Pronto. Eu vou construir uma tabela gigantesca. Tentar fazer ela mais retinha possível. Na primeira coluna, vem todas as coordenadas x. x0, x1, x2, x3, até eu vou colocar mais duas, xn menos 1 e xn. Pronto. Na segunda, vem todas as coordenadas y. Aqui eu gostaria de pedir só um pouquinho da atenção de vocês, porque o método inteiro ele está aqui, basicamente. Eu vou colocar todas as coordenadas y, então y0, y1, y2, y3, até yn menos 1 e yn. Agora, aqui eu vou começar a construir as diferenças. Então, eu vou chamar essa coluna de diferenças 1, a D1. E o primeiro elemento daqui a gente constrói assim. O primeiro elemento a gente vai colocar aqui. E a gente constrói ele assim. Vai ser uma fração. E a gente vai fazer o seguinte. Escolhe o elemento seguinte. Menos o anterior, o que vem logo antes dele. Dividido pelas coordenadas x correspondentes. Então, aqui corresponde a esse cara, é essa daqui, não é? Então, é x1, menos aqui corresponde a esse cara, é o x0. Aí, como que eu construo a segunda? Do mesmo jeito. Então, vai ser uma diferença, vai ser uma fração dividida, ou uma diferença dividida. Daí você pega o cara da frente, y2, menos o cara que vem logo antes dele, y1, e daí você divide pelas coordenadas x correspondentes. Aqui corresponde a esse cara, é essa daqui, então x2 menos, e aqui corresponde a esse cara, já está aqui a setinha, né, x1. E daí você vai, vamos fazer mais uma, né, mais uma diferença dividida. Então vai ser o da frente, menos o que vem logo antes dele, o de trás, 3 menos y2, dividido pelas coordenadas x correspondentes. Então, x3 menos x2. E até a última, vamos escrever só a última aqui, vai ser a da frente, menos a anterior, dividido pelas coordenadas x correspondentes. Então, xn menos 1. Pronto, terminamos de construir a primeira coluna de diferenças divididas. Vamos construir a segunda agora. Vou chamar de D2. E daí, como é que vai ser uma diferença dividida, que eu vou colocar aqui também? Como que a gente constrói essa diferença dividida? Você pega o cara da frente, vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, menos o cara que vem logo antes, y1 menos y0 dividido por x1 menos
x0. Agora aqui eu tenho que dividir pelas coordenadas x correspondentes. E qual que é a coordenada x que corresponde a esse cara? Bom, esse cara ele veio daqui, não é? Então você segue nessa direção todo o tempo descendo nas setinhas até encontrar x2. Menos, aí esse cara ele veio daqui. Então você vai subindo nas setas até chegar em x0. Ou você pega só os caras que estão aqui nos extremos e coloca embaixo. Tudo bem? E daí, o próximo termo, eu não sei se eu escrevo. Não, acho que é suficiente. Vocês entenderam o espírito da coisa? Aí, para construir a terceira coluna, D3, a terceira coluna de diferenças divididas. Aí você faz a mesma coisa. Vai ser uma diferença dividida. O termo daqui vai ser o cara que vem logo depois, menos o cara que vem logo antes, dividido pelas coordenadas x correspondentes. Tudo bem? E daí você vai fazendo isso até acabar. Notem o seguinte. Aqui tem n mais 1 termos. Aqui tem n termos. Aqui tem n menos 1 termos. Quantas colunas de diferenças divididas eu vou ter no total? Porque no fim eu vou chegar em uma, né? Vai ter um termo só lá na D alguma coisa. Qual que é a última coluna? Ó, na D1 tem n elementos. Na D2 tem n menos 1 elementos. Na D3 teria n menos 2 elementos. Na D tem quantos elementos? Tem 1. Tá. Então, eu quero saber quantas colunas tem no total. N menos 1. Olha o jeito que está numerado aqui. Começa no 1, termina no n. Quantas colunas tem? São n colunas. Tá bom? 1, 2, 3, n menos 2, n menos 1, n. São n colunas no total. Certo? Agora vamos olhar mais uma coisinha. Quem que é esse termo aqui? Este termo. É o A0, não é? Este termo aqui. É o A1, não é? E este termo aqui? É o A2. Então, o primeiro termo de cada uma dessas colunas, começando desta, vão ser exatamente os coeficientes do nosso polinômio. Então, é muito mais fácil encontrar os coeficientes assim, usando essa tabela, do que fazendo algebricamente do jeito que eu estava fazendo aqui. Tudo bem? Então, essa tabelinha, ela meio que ensina você a encontrar os coeficientes. Basta pegar o primeiro elemento de cada uma dessas colunas, começando da segunda coluna aqui, que é a coluna dos y. Então, cada coluna, começando da segunda, corresponde a um coeficiente na verdade, deixa eu ser mais específico, o primeiro elemento de cada coluna começando da segunda corresponde a um coeficiente do polinômio. Interpolador. Tudo bem? Essa tabelinha aqui, ela basicamente substitui toda aquela álgebra que eu estava fazendo. Então vamos fazer um exemplo à mão e daí a gente vai para a implementação do algoritmo. Então vamos lá, exemplo. Use
o método das diferenças divididas para encontrar o polinômio interpolador da seguinte lista de pontos. Então, vamos de 1, 0, 2, 2, 1, 3, 5 e 4, 1. Tudo bem? 4 pontos no plano. Vamos tentar encontrar o polinômio interpolador desta lista de 4 pontos usando esse método que eu acabei de mostrar para vocês. Qual que é o formato do polinômio neste caso específico? Vai ser P de x, A0 mais A1, x menos x0 mais A2, x menos x0, x menos x1. Tem mais algum termo? Ou eu paro aqui? Tem mais um, né? Porque o grau do polinômio ainda não está certo. Mais A3, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Daí esse aqui vai ser o x0, x1, x2, x3. E esse é o y0, y1, y2, y3. Então vamos construir a tabelinha e tentar encontrar esses números. Então eu peço a ajuda de vocês agora, bastante atenção, porque a chance de eu errar é altíssima. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 5, 1. 0, 1, 5, 1. Certo, então vamos construir as colunas de diferenças divididas agora. Então vamos para a primeira. Então, como que eu construo a primeira diferença dividida? Faço a setinha, 1 menos o cara que vem logo antes, 0. Aí eu olho para os caras correspondentes, né? O que corresponde a esse é o 2 e o que corresponde a esse é o 1. A segunda agora. Então vai ser 5 menos 1 dividido por quanto? Vai ser 3 menos 2, certo? E a última vai ser 1 menos 5 dividido por 4 menos 3. Deixa eu fazer assim. Vamos resolver essa conta. Dá quanto aqui? Dá 1, né? Aqui dá quanto? 5 menos 1, 4. 3 menos 2, 1 dá 4, não é? Sim? E aqui dá quanto? Menos 4. Pronto, agora ficou mais fácil. Vamos para D2 agora. Segunda coluna de diferenças divididas. São quantas colunas no total? 2. Ah, tá. Ele. É o número de pontos menos 1, né? Deixa eu colocar essa observação bem aqui. 2, 3, 4, são 3 colunas. Então, o número de colunas é o número de pontos menos 1. Tudo bem? Dá pra enxergar? Será que essa cor aqui é melhor? Então eu tenho 4 pontos, então eu só vou construir 3 colunas, né? Essa aqui já é a segunda, estou quase acabando então.
Então, agora é que as setinhas vão ter a sua utilidade. Vamos lá. Só tem duas aqui agora, não é? Duas diferenças divididas. Então, vai ser o cara da frente menos o cara de trás, dividido pelas coordenadas x correspondentes. Bom, esse cara, ele veio daqui, não foi? Então, eu só tenho que seguir essas setas descendo o tempo inteiro, até chegar em 3. Menos, esse cara veio daqui, então só basta subir aqui com essas setas até chegar em 1. E aí está. Entenderam como foi que eu encontrei os caras de baixo? Sim ou não? Tá. É por isso que eu sempre desenho as setas, tá bom? Sem elas, eu teria que meio que adivinhar. E daí eu ia correr risco de errar. Agora aqui é o cara da frente, então menos 4. Qual é o x que já corresponde a ele? É o 4, né? Basta descer nas setas aqui até chegar lá. Menos o cara que vem logo antes, que é 4. Menos qual que é a coordenada x que corresponde a esse cara? Então você sobe aqui, depois sobe aqui e chega aqui, 2. Deixa de novo apagar essa coluna e resolver essa conta. Então dá 3 sobre 2 aqui, não é? E aqui dá quanto? Menos 4. Porque embaixo dá 2, em cima dá menos 8. Certo. Agora vamos para a terceira coluna, terceira e última coluna. Porque agora eu tenho 2 elementos, só vou conseguir formar uma diferença dividida, não é? Então, o cara da frente, menos 4. Qual que é a coordenada x correspondente? Agora eu tenho que descer nas setas, descer, até 4. Menos, aí o cara de trás, que é 3 sobre 2. Quem que é a coordenada x correspondente? Basta subir agora o tempo inteiro até chegar em 1. E quanto que dá isso aqui? Dá menos... Menos 11 sobre 6. 2 vezes 4 dá 8, mais 3 dá 11. 2 vezes 3 dá 6, menos 11 sobre 6. É isso? A chance de errar isso aqui é muito alta, porque é o tanto de conta que eu tenho que fazer. É por isso que a gente vai fazer o algoritmo, para não ter que fazer isso nunca mais na vida, tá bom? Então, provavelmente está errado, mas paciência. Agora, quem são os coeficientes que eu estou procurando? É o primeiro elemento dessa coluna, esse aqui é o A0. O primeiro elemento dessa coluna, esse aqui é o A1. O primeiro elemento dessa coluna, esse aqui é o A2. E o primeiro elemento dessa coluna, que só tem um, esse aqui é o A3. Então, o polinômio que eu estou procurando é esse aqui. P de x é igual a 0, então não aparece. Aí vai ficar x menos x0 mais 3 sobre 2, x menos x0, x menos x1, menos 11 sobre 6, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Que substituindo os valores, resulta em x menos 1 mais 3 sobre 2, x menos 1 vezes x menos 2, menos 11 sobre 6, x menos 1, x menos 2, x menos 3. Quem que é P de 1? É obviamente 0, né? Porque 0, 0, 0. Quem que é P de 2? Deixa eu fazer embaixo. P de 2. Esse aqui zera, esse aqui zera, sobra 2 menos 1 dá 1, né? Quem que é P de 3? É só esse aqui que vai zerar, então vai ficar 3 menos 1 mais 3 sobre 2 vezes 3 menos 1, 3 menos 2, que é igual a... Aqui dá 2, não é? Cancela com isso, porque aqui dá 1, então não faz nada. Então dá 2 mais 3 dá 5, né?
Era isso que era para dar? 5, tá. Agora vamos calcular P de 4. Então vai ficar 4 menos 1, mais 3 sobre 2, 4 menos 1, 4 menos 2, menos 11 sobre 6 vezes 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, aqui é 3, 2 e 1. Então, isso com isso cancela com esse 6, não é? Esse 2 cancela com esse 2, vai sobrar 3 mais 3 menos... Tá errado isso aí, né? Não tá? Ah, sim, falta... Aqui é 3 vezes 3, tá? Eu não entendi o que você tinha falado. 3 vezes 3, menos 11. Então vai dar 12, né? Menos 11 que dá 1. E era isso que era para dar? Então encontramos o polinômio interpolador. É claro, vocês não precisam fazer essa verificação desde que o algoritmo esteja escrito da maneira correta. Essa verificação é só para saber se a gente não tinha feito nenhuma conta errada aqui. Tudo bem? Vocês perceberam que é bem simples de fazer à mão? Desconsiderando a possibilidade de erro, né? Porque essa é grande. Então não recomendo que façam à mão. Então vamos tentar escrever o algoritmo agora desse método. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então... Lá no P2, o 4 menos 1 sobre 3 menos 1. O 3 veio do 4. O 3 é o que corresponde ao 4, né? O 4 veio daqui, então tem que seguir essa seta, depois essa seta e essa seta, descendo o tempo inteiro. Ah, sempre descendo. Sempre descendo. Ele veio daqui, então é sempre subindo agora. Sempre subindo, subindo até chegar no... Se ele veio da seta de cima, eu sempre subo. Você sobe até... Baixo, ele sempre desce. Sempre desce, isso. Tudo bem? Assim você encontra... É claro que a gente não vai poder escrever isso no algoritmo, né? A gente vai ter que fazer isso de outra forma. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui para o VS Code. Eu tenho um arquivinho vazio aqui já. E vamos lá. Eu vou começar escrevendo o nosso exemplo, né? Eu quero as coordenadas x, é 1, 2, 3 e 4. As coordenadas y eu não lembro. É 0, 0, 1, 5, 1. Tá, esses são... Perdão. São esses pontos aqui. 1, 0. 2, 1. 3, 5. E 4, 1. Vamos lá. Esse é o nosso exemplo. Eu separei as coordenadas x, separei as coordenadas y, e daí eu só tenho que escrever o algoritmo agora chamado de, sei lá, eu vou usar o nome do arquivo, diferenças divididas, e tem que passar a lista de coordenadas x e a lista de coordenadas y, e ele vai ter que me retornar aqueles coeficientes. Tudo bem? Depois a gente vai usar esses coeficientes para construir o polinômio e para plotar o polinômio. Porque a gente vai precisar construir uma função que faz a mesma coisa que o polinômio faz quando eu calculo num ponto, e daí é que a gente vai usar essa função para plotar o gráfico do polinômio interpolador. Então vamos definir essa função agora. Diferenças divididas. Vai receber duas listas de floats e vai retornar uma lista de floats também.
Nada disso é obrigatório, tá? Isso list float aqui não é obrigatório, isso aqui não é obrigatório. Se você tirar, ele vai funcionar do mesmo jeito. Só para saber que tipo de argumentos você pode colocar aí. Tá. Então, eu vou ter que criar tipo um array temporário para representar a coluna em cada estágio da iteração. Tudo bem? Porque eu não preciso guardar todas aquelas colunas. Uma vez que eu uso uma coluna, eu já posso esquecer ela e daí a nova coluna vai ocupar o espaço da anterior. Então, eu vou colocar assim, dTemp, vai ser uma coluna temporária. Ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Na verdade, o que eu vou fazer, eu vou ignorar os últimos termos dela a cada iteração. Então, inicialmente, essa dTemp, eu quero que ela seja exatamente a minha lista de coordenadas y, porque é ela que eu vou usar para construir a seguinte, tá bom? Só que se eu fizer isso aqui é só uma referência para a lista y original, e eu preciso da minha lista y original, por alguma razão. Então eu vou só criar uma cópia da lista y original, então yi para yi em y. Agora, qualquer alteração que eu fizer nessa dTemp não vai afetar a lista y original que eu passei como argumento para a função diferenças divididas. Agora, vamos para o loop, né? Então, eu vou percorrer todas as colunas. São quantas colunas no total? Que é o número de pontos menos 1. Então, eu preciso saber qual que é o número de pontos. Então, em Python, a gente pode fazer assim, len x, por exemplo, número de coordenadas x, n menos 1. É o número, esse n aqui é o número de pontos, tá bom? Não, deixa eu fazer assim, igual eu fiz da outra vez. Número de pontos, não é o grau do polinômio. Certo. Então, por exemplo, quando eu estou na coluna j igual a 0, né, na primeira coluna de diferenças divididas, daí eu preciso percorrer todas as linhas para construir aquelas diferenças divididas de fato. Então, vamos percorrer as linhas agora. Só que aqui é o seguinte, de novo, é num menos 1, só que tem o detalhe, para cada j eu estou dentro deste loopzinho aqui, percorrendo todos os elementos nas linhas. Só que a cada iteração, quando eu passo de uma coluna para outra, o número de elementos naquela coluna diminui, o número de linhas diminui. Então eu preciso compensar isso aqui com um menos j. Então quando eu passo para a coluna seguinte, a coluna diminui em comprimento 1. Tudo bem? Passo para a coluna seguinte, diminui mais um elemento até chegar na última coluna que só tem um elemento. Agora eu vou construir as frações. As frações eu vou fazer assim, elas têm um numerador, né, e tem um denominador. E daí eu vou calcular cada um desses caras. Quem que é o numerador? Ah, vamos chamar isso aqui de y grande, ao invés de dTemp, y grande. Quem que é o numerador? É sempre a coordenada seguinte, não é? Então vai ser y grande. Como que eu represento a coordenada seguinte? Imagina que eu estou na primeira linha, i igual a 0. A coordenada seguinte seria o quê? I mais 1 menos, aí o cara de trás agora, yi. E agora como que eu encontro os x correspondentes? Isso aqui não está certo. Como que eu corrijo? Porque na primeira coluna, deixa eu mostrar para vocês. Fica mais fácil eu mostrar. Olha só, na primeira coluna, cadê? Aqui está. Nesta primeira coluna, a distância entre os índices das coordenadas x é 1. A distância é 1, a distância de 1 até 2 é 1, a distância entre os índices aqui é 1. Quando eu passo para a segunda, a distância entre os índices é 2 agora. Nota que o primeiro é 0 e depois pulo 1, aí pego o próximo. Se eu fosse fazer mais um elemento aqui, seria o quê? x3 menos x1.
De novo, eu passei para o próximo aqui, saltei esse, peguei esse aqui. Então, a cada coluna, eu tenho que fazer um certo salto. Como que eu faço esse salto? O que eu tenho que adicionar aqui no meu algoritmo? X mais 1 mais J, né? Porque depende da coluna onde eu estou. Se eu estou na primeira coluna, então vai ficar X mais I mais 1 e I, tem distância 1. Se eu for para a segunda coluna, aí vai aparecer agora uma distância entre este cara e este cara, que é exatamente 1 a distância. Depois a distância entre eles vai ser 2 e assim até acabar as colunas. Agora eu preciso construir a diferença, a div, né, dividido. Então vai ser numerador dividido por denominador. Agora eu preciso fazer uma atualização nesse y, né? Porque ó, quando j é igual a 0, y é a coluna das coordenadas y. Quando j vai para a coluna seguinte, o y agora tem que ser a coluna anterior a ela. Como que eu faço essa atualização? Deixa eu mostrar. Olha aí. Quando eu estou em j igual a 0, eu estou querendo construir justamente esta coluna. Isso significa que aquele y grande tem que ser esta coluna. E daí quando eu vou para j igual a 1, o y grande agora tem que ser esta coluna. Porque eu vou usar os valores desta coluna agora para construir esta coluna. Certo? Então eu preciso ir atualizando esses valores aqui. Como que eu faço? Antes eles eram originalmente esses. Agora eu preciso que eles sejam esses aqui. Como que eu faço isso? Olha só. A mesma declaração do y grande, só que em vez de fazer... Vocês concordam que quando eu calculo este cara, eu não preciso mais do y0? Então eu já posso substituir o primeiro termo do meu y grande, não é? Ó, quando eu calculo o primeiro elemento desta coluna, lá no j igual a 0, eu não preciso mais do y0, porque não vai precisar mais aqui, não vai precisar aqui, nem aqui. Então esse valor aqui eu já posso substituir. Não entendi. Sim, a gente vai guardar os coeficientes em outro array que eu vou criar já já. Quando eu calculo esse cara, eu não preciso mais desse aqui. Então eu já posso pegar esse valor e jogar lá no lugar dele. Esse vai lá no lugar dele. Entenderam? Então eu vou fazer essa substituição. E daí, antes de fazer a substituição, eu vou criar um array para guardar os coeficientes. Um array não, porque eu não estou em C. É uma lista. Então, eu vou criar aqui coefs, uma listinha vazia. Ah, não, o primeiro elemento dessa lista eu já sei quem é, não é? Quem que é? É o y0, não é? Aí os demais elementos eu vou deixar... Eu não vou escrever nada por enquanto. Deixa assim. Então, calculei a primeira diferença dividida. E já posso fazer o seguinte, y de j, não é? É isso? Y de j vai ser justamente essa diferença dividida. Certo? E daí... Agora, como que eu pegaria o coeficiente seguinte para colocar dentro dessa lista? Então, quando j é igual a 0, eu acho que eu tenho que sempre adicionar o primeiro elemento desta lista dentro desta lista para cada j, não é? Então, quando j é igual a 0, eu preciso fazer o seguinte. coefs.append y0.
Então, quando j é igual a 0, eu estou calculando aquela coluna D1. Quando eu terminei de calcular a coluna D1, eu pego o arrayzão y, substituo todo mundo pelos valores novos, e daí eu pego o elemento que está na primeira posição e coloco dentro daqui. Eu tenho que deixar isso aqui porque y, neste momento, y é a lista de coordenadas y. Ou eu poderia colocar y0. Tá bom? Mesmo resultado. Mas eu vou deixar y grande. Não. Deixa yzinho 0, porque a gente está pegando de fato o primeiro elemento da coluna dos y. Né? Eu acho que tá bom, né? Vamos ver. Aí eu vou retornar essa lista de coeficientes. Tudo bem? Então vamos ver se ele vai retornar os coeficientes corretos para a gente. Então, coefs, vamos printar coefs. Tem que sair o quê? 0, 1, 3 sobre 2 e menos 11 sobre 6. Tá, então... Vamos ver. Tá errado. Não, tá errado, né? O senhor botou outro... Pode botar. O senhor botou interno. Ah, foi. Tem razão. É. Nunca que ia dar certo, né? É diferenças divididas, ponto pi. Tá errado. 0, menos 4, menos 4, menos 4. Vamos ver onde está errado. Eu acho que é aqui que está errado, né? Tem que ser I, porque, olha só, porque quando eu estou na coluna J, quando J é igual a 0, estou na primeira coluna. E daí eu estaria substituindo o primeiro elemento várias vezes. Então está errado, né? Tem que ser I. 0, 1, 3 sobre 2 e menos 11 sobre 6. Opa. Menos 11 sobre 6. Deu certo, né? Menos 11 sobre 6, está ali. É isso mesmo. Certinho, né? Vamos aumentar um pouquinho o número de pontos. Não, vamos plotar primeiro, depois a gente vê o que acontece quando a gente aumenta o número de pontos. Quando a gente aumenta o número de pontos, se for fazer a mão, aumenta exponencialmente a probabilidade de erro, né? Agora não tem mais como a gente errar, vamos construir a poly, né? Que pega um valor de x, pega a lista de coeficientes e retorna o valor do polinômio, calculado naquele ponto x. Que tem o polinômio que tem estes coeficientes, calcula nesse ponto x e retorna o valor. Então, vamos lá. O valor vai começar sendo 0, daí eu vou somando cada uma das parcelas que estão contidas no polinômio p de x. Primeiro eu vou somar a0 mais a1 vezes x menos x0 mais... Tudo bem? Então, para i variando de 1, de 0 até o número de coeficientes. É isso, até o número de coeficientes, né? Porque para cada coeficiente eu tenho uma parcela. Então, n vai ser o número de coeficientes. Agora, val mais alguma coisa que eu preciso descobrir o que é. Então, a primeira parcela é simplesmente a 0, certo? Só que botou n em vez de 1. Ah, sim. Então, a primeira parcela é simplesmente a 0, sem multiplicar nenhum produtinho de x. Aí depois é a1 vezes x menos x0, a2 x menos x0, x menos x1, e eu preciso descobrir como que eu construo esse produto antes. Então, provavelmente tem mais um loop aqui, para j variando, vamos para o mesmo lugar, não é? Então,
Deixa eu colocar um produto temporário aqui. Vai começar sendo 1. Certo. Então, quando eu vou somar o primeiro coeficiente, ele é simplesmente a 0, então esse produto ele tem que ser 1. E aqui eu tenho que fazer x menos x1. Não, e depois, né? Eu preciso fazer x menos x1, x menos x2, x menos x3. Isso significa que eu tenho que ir no máximo até i, não é? Então aqui, eu acho que aqui é i. É isso? Inicialmente, eu vou acumular nessa val o A0, depois mais A1 x menos x1, x0, certo? Depois x menos x1 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu for acumular, quando i é igual a 3, então já acumulei, quando i é igual a 0 eu acumulo, eu somo o A0, quando i é igual a 2 eu somo o A1, x menos x0, aí quando i é igual a 2 eu tenho que somar A2, x menos x0, x menos x1. Então eu preciso escrever esses produtos de x menos, eu preciso das coordenadas x também. Então eu vou mudar o parâmetro aqui para t. Então aqui vai ser agora t menos, agora x, j. Mais uma vez, quando i é igual a 0, esse loop aqui não faz nada, não é? E daí ele faz coefs i vezes o produto de x. Quando i é igual a 1, esse loop aqui faz uma coisa apenas. Ele acumula, ele multiplica este 1 aqui por x menos x0, que é o primeiro valor de x. Quando i é igual a 2, aí esse loop faz duas vezes. Ele faz primeiro x menos x0, depois faz x menos x1. E multiplica por esse 1, daí eu multiplico pelo coeficiente, multiplico o produto pelo coeficiente e somo com a variável aqui. Acho que está certo agora, né? Vamos fazer agora uma outra função que eu vou chamar assim. Essa função ela só vai receber as coordenadas x e os coeficientes. Aí aqui dentro eu vou definir uma função temporária que vai fazer justamente o que essa função aqui faz, né? Então ela vai receber só um t e vai retornar justamente poly de t, x, coefs. E eu vou retornar esta função, temp. Aí aqui eu vou definir o polinômio interpolador agora. P, eu vou chamar de P. P vai ser uma função, tá bom? Build func. E vai receber a lista de coordenadas x e os coeficientes. E lembra, essa build func aqui, ela retorna uma função. Então, P é uma função. Daí eu posso calcular P em pontos agora. Vamos calcular print P de 0, não, P de 1. Vamos calcular P de 2, vamos calcular P de 3 e vamos calcular P de 4. Quanto que tem que aparecer aqui? Quando eu calculo o polinômio interpolador em 1, 2, 3 e 4, tem que aparecer o quê? Os valores de y. Isso, os valores de y. 0, 1, 5, 1. Então a gente acertou, apareceu aqui. 0, 1, 5, 1. Tudo bem? Então o algoritmo aqui da construção do polinômio está certinho. Isso aqui só constrói a função de fato, né? E daí P aqui é uma função.
Agora sim, vamos para visualização. Então eu vou importar o matplotlib, matplotlib.pyplot. Aí eu vou dar um apelido para ele, chamar de PLT, para não ter que escrever isso aqui toda vez. Então eu preciso de uma lista de valores para poder plotar o gráfico da função de fato. Eu preciso importar o NumPy aqui também. Eu vou dar um apelido para ele de NP. Aqui, NP linspace. Vou pegar a menor coordenada x, a maior coordenada x. Aqui é para ser uma vírgula. E vou dividir esse intervalo em 100 pedacinhos. Acho que isso é suave o suficiente. E daí eu vou construir a lista P de T, que é a imagem de cada uma dessas coordenadas x aqui por esse polinômio, que é para eu poder construir o polinômio. Poderia fazer só P de T ou P de TI para TI em T. Aqui está errado, é P. Agora, plt.scatter para construir a lista de pontos. plt.plot, aí T, P de T, para construir o polinômio interpolador. Gráfico de P, pontos. E daí basta salvar a figurinha, plt.save. Vou chamar de diferenças divididas.png. E apareceu uma figurinha ali. E aí está. Os pontos e o gráfico do polinômio passando por cada um dos pontos. Tudo bem? Agora a gente pode aumentar o número de pontos para ver o que acontece. Então vamos colocar mais pontos aqui, sei lá, 5 menos 1. Colocar um 2.3 e sei lá 0.5. E daí ele vai atualizar o polinômio interpolador. Tudo bem? E se você tem umas questões que eu peço para calcular, encontrar a equação do polinômio interpolador e calcular o valor dele num ponto que não está dentre essas coordenadas x aqui, por exemplo. Então aí é muito fácil, você só P e sei lá, escolhe o seu valor 0,8, tá, um valor qualquer. E ele vai mostrar na tela para você, o polinômio nesse ponto dá isso aqui. Tudo bem? Tem um jeitinho de fazer as coisas ficarem mais bonitinhas, que é assim. Você coloca entre chaves, depois entre aspas e põe um Fzinho aqui. Esse F é de format. E põe um igual logo no fim do seu valor. E daí ele faz o seguinte, ele mostra P do que você está querendo calcular igual aí o valor do polinômio nesse ponto. Fica mais bonitinho, você sabe exatamente o que aquele valor significa. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pode mostrar o resto da visualização disso? Aí. Essa forma de calcular o valor no ponto que a questão não te deu, ela funciona também nos outros tipos de interpolação? Sim, porque os 3 tipos de interpolação produzem o mesmo polinômio. Então você pode, se estiver pedindo, interpole essa função nesses pontos e calcule o valor de um valor de x qualquer usando o polinômio interpolador. Você pode usar qualquer um dos 3 métodos, vai dar o mesmo valor, porque produz o mesmo polinômio interpolador. Pode mostrar a função poli, professor? Quer? Não, tá, pode terminar.